Ora, e aquilo que nos interessa especificamente, que é o âmbito do direito. Qual é a ideia de direito, qual é o âmbito da justiça? Ora, por tudo que já foi exposto sobre a ética, faz-se possível deduzir que a justiça será uma espécie de virtude que disciplina o agir humano. Para a tradição filosófica anterior, especialmente tendo em vista o pensamento platônico, a justiça era enquadrada como uma das virtudes cardeais, junto com a coragem, a temperança e a sabedoria, que direcionam a conduta correta do ser humano. A temática da justiça reveste de tamanha importância no pensamento aristotélico que recebe um livro próprio a tratar do assunto nos seus 2 principais tratados sobre a ética. Além disso, a justiça é a própria finalidade da política enquanto ciência. E que tipo de virtude será a justiça? Aristóteles parte da noção comum de que justiça é a disposição da alma, graças à qual as pessoas, se dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente, a desejar o que é justo. Assim, a injustiça seria a disposição da alma, graças ao qual elas agem injustamente e desejam o que é injusto. Ora, então vamos ver a questão da justiça no pensamento aristotélico. E aí é preciso fazer uma diferenciação do pensamento clássico para o pensamento moderno. O que é a justiça no pensamento clássico? No pensamento clássico, a justiça é uma parte da realidade. A justiça é uma res, a justiça é uma coisa, é algo que é dado a alguém. O pensamento clássico parte da ideia de que existe uma ordem natural das coisas. Uma ordem natural das coisas que estabelece a ordem e a estrutura das coisas. Cada coisa tem o seu lugar no mundo e cada coisa tem a sua porção da realidade. Então, existe uma maneira justa e uma maneira injusta de se dividir as coisas. A ciência do direito é a ciência que trata dessa partição das coisas. Então, o que é importante em direito é essa partição concreta das coisas. A justiça não é algo irreal, mas a justiça é algo concreto, é algo que cabe a cada um. Vejam que isso tem uma diferença fundamental do chamado direito natural moderno. No direito natural moderno, eu parto do indivíduo. A justiça é uma função do sujeito. Existem tantas justiças quanto existem tantos direitos quanto existem os sujeitos. Ora, se o direito é uma função do sujeito, o direito é um ideal. Todos os homens nascem livres e iguais, todos os homens têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à busca da felicidade. Ora, isso é uma aspiração, não é algo que existe em concreto, porque eu não tenho bens suficientes para dar o que essa afirmação da Declaração de Virgínia promete. Ora, então eu tenho algo que é uma aspiração política. Aristóteles vai dizer, isso é o âmbito da política, não é o âmbito do direito. O direito é o âmbito do concreto. O direito é o âmbito do dividir, do dar a cada um o seu. É o âmbito das coisas que realmente existem. Direito é uma res, direito é uma coisa. Direito não é uma aspiração política. Direito não é uma função do sujeito. Direito é o produto de uma relação social entre sujeitos. Então, essa é a grande diferença do pensamento clássico para o pensamento moderno. Ora, e o que eu devo considerar como justo? Ora, eu devo considerar como justo aquilo que, em princípio, é estabelecido pela lei. Mas a lei é apenas um início da conformidade daquilo que é conforme o direito. A lei é uma aproximação do justo. A lei não é o justo em si.
A lei é a forma mais cristalizada de uma relação que é uma relação generalista. Então, o justo em si, ele está além da lei. Ora, então, o que difere a justiça da excelência? Por esse motivo é que se considera que a justiça não é uma parte da excelência moral, da virtude, mas a excelência moral inteira. O que difere a justiça da excelência moral em essência é o fato de que uma se trata do exercício da virtude em relação ao próximo, enquanto que a outra é o exercício virtuoso como uma disposição irrestrita. Por sua vez, em vista dessa relação, o vício da justiça corresponde ao maior dos vícios. Aí ele procura fazer uma distinção entre a justiça num sentido universal e a justiça num sentido particular, ou a justiça geral e a justiça particular. Justiça num sentido universal é se conduzir como o homem justo, aquele que trata das suas coisas de maneira equilibrada e justa. Mas ele vai dizer, olha, isso não é o âmbito do direito, porque isso se confunde com a virtude moral como um todo. O âmbito do direito é o âmbito da relação interindivíduos. O âmbito do direito é o âmbito da relação concreta. É dar a cada um o seu dentro de uma relação concreta. Então, esse é o âmbito daquilo que ele vai chamar da justiça particular. Então, ele faz uma primeira diferenciação entre a virtude como um todo, a virtude moral, que ele identifica com a justiça universal, a justiça geral, e a virtude do direito, que é a justiça particular. Dar a cada um o seu, dar uma coisa concreta na relação particular. Ora, então essa questão da justiça geral vai se resolver através da conduta correta em sociedade, da conduta do homem justo em sociedade. Aquilo que vai nos interessar mais praticamente é o âmbito da justiça particular. Ora, então, a justiça particular é uma parte da justiça geral, e tomada nesse sentido não se refere ao dikaios, o homem justo, mas ao tudikaion, a coisa justa. Uma pessoa teria a virtude da justiça em sentido particular se praticasse o justo, não se fosse justo. O dikaios, a justiça em mim, subjetiva, e o dikaion é a justiça fora de mim, na realidade, objetiva. Então, analisar a justiça particular é definir a arte do direito. A virtude da justiça particular, o ato próprio da justiça particular, é não ficar nem com mais nem com menos daquilo que lhe corresponde, de modo que seja bem realizada numa comunidade social a repartição de bens e das cargas. Dizemos que um homem é justo em sentido particular, especialmente para significar que ele tem o hábito de não tomar mais do que a sua parte dos bens que se disputam em um grupo social. Ora, então ele vai dizer que o âmbito do direito é o âmbito dessa justiça particular, dessa justiça que se estabelece em relação. O homem não existe isoladamente, a justiça não existe como algo isolado. A justiça não é uma função do indivíduo, a justiça é uma função da relação social. Só existe justiça quando existe relação social. Robinson Crusoe na sua ilha, não há que se falar em justiça. Só existe justiça quando chega a sexta-feira e ele diz que essa ilha é toda minha. Aí você tem o âmbito da relação de justiça. Então, aí nós temos essa virtude, que é a virtude particular. Ora, então, o homem que paga um imposto, exemplo, um homem que paga um imposto, caso ele sonegasse o imposto, seria injusto. Se pagasse mais do que deve, estaria sendo liberal e indulgente. A justiça em sentido particular é exatamente o pagamento da cota que lhe cabe na partição imposta pela sociedade, nem mais nem menos. Então, a definição do direito trata os três aspectos essenciais da tarefa judicial ou da arte do direito: a repartição,
os bens externos e o grupo social. A repartição é o objetivo da arte do direito, os bens externos a sua matéria, e o grupo social o seu campo de aplicação. Ora, então, para que nós tenhamos justiça num sentido aristotélico, nós temos que ter essa relação bem determinada. O que é repartição, quais são os bens externos e como eles se repartem no mesmo grupo social. Vamos ver um exemplo corriqueiro. Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o direito de família não é exatamente direito. Por quê? Porque falta ao direito de família a alteridade, falta a diferenciação entre o que é do pai e o que é do filho. Direi, olha, não acredito no que você está dizendo. Vá então ao Código Penal e veja o que acontece quando o seu filho, que acabou de fazer 18 anos, e é, claro, um tresloucado, pega a chave do seu carro novo e resolve sair com ele. De repente vem uma árvore correndo na frente do carro e ele bate e destrói completamente o seu carro, perda total. Se apropriou indebitamente das chaves do seu carro, de algo que não lhe pertencia e destruiu totalmente. Você pode processá-lo criminalmente? Não. O código vai vedar. Por quê? Nessa situação, nós temos o quê? Nós temos um adiantamento da legítima. Por quê? Porque o filho é algo do pai. Não há a alteridade perfeita que possibilita a relação de direito. Não há a separação perfeita que vai estabelecer essa noção. Então, Aristóteles vai dizer, olha, na família, a relação jurídica perfeita não pode ser estabelecida, porque falta essa repartição daquilo que é o meu e daquilo que é o seu. Então, se direito é uma res, se direito é uma coisa, eu tenho que ter na perfeição essa alteridade. Por isso que as soluções de direito de família não são soluções perfeitas conforme o direito, porque os patrimônios não são distinguíveis à perfeição. Direito internacional é direito? Aristóteles também diria que não. Por quê? Porque não há a autoridade capaz de impor aquela solução e aquela partição entre as pessoas. Não há autoridade capaz de impor a perfeição de se estabelecer o que é de cada um. E aí a gente usa questões, ou a gente trabalha com outros conceitos. Nós vamos chamar de soft law, nós vamos chamar de um direito de indução, nós vamos chamar de algo que não é necessariamente direito, porque o âmbito do direito é um âmbito mais restrito. É um âmbito em que eu possa ter a autoridade que estabeleça o que é de cada um dentro de um grupo social. Então, vejam que o âmbito do direito em Aristóteles, ele vai ser um âmbito bem delimitado. E que de forma é feita essa delimitação? Essa forma da delimitação, ela é ou ela se estabelece a partir de uma ideia ou de uma justa medida. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que cabe a cada um é algo consoante àquela relação que se estabelece, aquela relação ou a justa medida dentro daquela relação específica. E eu tenho que examinar aquelas circunstâncias para definir o que seja essa justa medida. Não é o meio termo, mas é aquilo que se estabelece em cada relação. Isso é mais ou menos como o peso ideal de cada mulher. Qual é o peso ideal de cada mulher?
É sempre 3 quilos a menos do que o peso atual que ela está. É algo sempre indefinido. É algo sempre que se estabelece numa correlação ou numa satisfação atual. Então, ele está sempre correlacionado àquela circunstância na sociedade. Ora, o direito, então, é uma relação social direcionada ao justo. Assim, em um litígio, o direito será a justa parte que corresponde a cada uma das pessoas envolvidas nele, o que significa reconhecer que não somente resulta impossível concebê-lo à margem das relações interpessoais, senão que também esse é um direito necessariamente finito e necessariamente delimitado. Na visão aristotélica, a atribuição de uma sanção é um direito. Por exemplo, o direito penal não tem por função, ainda que alguns o pretendam, proibir o homicídio, o roubo ou o infanticídio. Essas proibições competem à moral. Um jurado ou código penal repartem as penas, a cada um a pena que lhe corresponde. O tu de Caion é uma proporção reconhecida como boa entre coisas repartidas entre pessoas, um proporcional, um analagon. O direito consiste numa igualdade e num igual. Ora, nessa circunstância também, não há que se falar num conceito de direito subjetivo, por exemplo. Por quê? Porque o conceito de direito subjetivo parte de uma pressuposição, de que o direito é uma função do sujeito e de que existem tantos direitos quanto existem os sujeitos. O direito subjetivo está ligado a essa ideia. O direito subjetivo não está ligado à ideia de relação social. Ele é um direito que corresponde a uma concepção moderna. O direito clássico não vai conhecer o conceito de direito subjetivo, porque para ele direito é sempre essa partição. Direito tem que sempre levar em relação ou em consequência os outros. Então, direito é primordialmente o bem de outrem. O que significa isso dentro de um conceito ou dentro de uma relação? Aristóteles vai dizer que o que importa são essas relações determinadas. Então, dentro da justiça particular, ele vai diferenciar o âmbito da justiça distributiva do âmbito da justiça corretiva ou justiça comutativa. Então, o âmbito da justiça distributiva. O ofício primeiro da justiça é o de proceder à distribuição dos bens, das honras e dos encargos públicos entre os membros da polis. Nas distribuições, o devido se determina em relação à finalidade do repartido, em relação aos sujeitos com essa finalidade. O que mede a igualdade da repartição é a proporção entre sujeitos distintos. Então, a repartição entre um grupo social segundo determinados critérios. Ora, e o que são critérios? São critérios segundo a finalidade, segundo aquilo que é a virtuose e a excelência dessa finalidade. Então, é de acordo com os critérios que esses bens são repartidos. Critérios envolvem a noção de método. Ora, então aí você tem vários critérios. A condição, que ela tem relevância quando existam diversas formas ou tipos pertencentes a ela, então deve-se dar mais àquele que tem uma condição diferenciada. Então, por exemplo, o pai em relação à família, a capacidade das pessoas em relação aos encargos, a proporção de justiça no que atinge a capacidade consiste em impor as cargas e distribuir as funções proporcionalmente à capacidade. Então, por exemplo, nós não taxamos os pobres porque eles não têm capacidade de produzir renda. Então, a isenção tributária dos pobres. Então, o critério em relação à capacidade. Aquele que aporta mais bens à coletividade tem direito a uma porção maior dos bens sociais.
Agora, sempre envolvendo uma finalidade, sempre envolvendo mérito. E a necessidade? A necessidade é um critério de distribuição dos bens? Porque eu necessito mais, eu devo receber uma quantidade maior de bens? Eu preciso de poucas coisas para viver, né? Uma Ferrari vermelha, que a Gisele Bündchen se separe e fique comigo. Poucas coisas me fazem feliz. A necessidade é um critério ou é um mérito para receber bens? No Bolsa Família, por exemplo, já que nós estamos falando de Brasil, porque eu necessito, eu devo receber uma quantidade maior de bens? Aristóteles vai dizer que a necessidade só é um critério se ela estiver associada a outros critérios. Quem necessita não tem mérito nenhum por necessitar. A necessidade, nas teorias da justiça modernas, a gente vai trabalhar isso. Em John Rawls, por exemplo, a gente vai trabalhar que deve-se distribuir uma quantidade maior dos bens sociais, daqueles bens sociais básicos que Rawls fala, não aos mais necessitados. Mas quem são os mais necessitados? São os extremamente miseráveis ou são aqueles que ainda, dentro de uma necessidade, podem contribuir para a formação maior dos bens sociais? Talvez seja melhor você dar uma quantidade de bens básicos àqueles que, recebendo esses bens, vão poder deixar de ser pobres, para que eles também possam contribuir para melhorar a situação dos novos pobres, do que dar para aquele que é extremamente miserável, porque aquele não conseguirá sair da sua condição. Então, talvez seja mais justo distribuir dentre os necessitados aos menos necessitados do que aos mais necessitados. A justiça consistiria em atender mais aqueles que poderiam sair daquela condição de necessidade. Ora, dirá você, mas se for assim, os muito miseráveis morrerão. Mas os muito miseráveis serão atendidos, dentro do pensamento aristotélico, por outra virtude, que é a virtude da misericórdia, que é receber mais do que lhe cabe dentre os bens sociais. Mas isso é diferenciado da justiça. Então, ele estava querendo estabelecer cada questão ou cada um dos seus aspectos na sua essência. Ora, nessa circunstância, e na justiça comutativa, também a questão daquelas relações onde se estabelece uma igualdade aritmética entre bens que se trocam, se estabelece uma retidão das trocas. Ora, toda a base do direito ligado à ideia de proporção, todas as cláusulas gerais do nosso direito partem dessa noção fundamental. Ora, eu tenho que estabelecer a relação equitativa, a relação de boa-fé objetiva, aquela obrigação de correção e lealdade no trato contratual, é uma relação comutativa. Eu tenho que manter o sinalagma, eu tenho que manter a relação que existe naquelas coisas, naquelas situações determinadas. Então, em cada circunstância, eu tenho que manter o que é devido a cada um, segundo essa justa medida. Então, quando houve aqui a questão relativa ao plano cruzado 2, quando se alterou todas aquelas circunstâncias, então você, por exemplo, tinha comprado um carro com um financiamento, ou ligado a um financiamento coletivo, ligado a um contrato internacional, e confiando no governo, confiando que a
paridade da moeda frente ao dólar iria se manter, e como dizia Gustavo Franco, a paridade cambial é uma religião de Estado, e no dia seguinte houve uma brutal alteração no Plano Cruzado 2, então você que devia um carro passou a dever 3 carros, e você não podia dizer que a inflação era algo desconhecido, então não caberia a teoria da imprevisão. Os tribunais aplicam o princípio da onerosidade excessiva para restabelecer a relação comutativa, a justiça comutativa naquela relação determinada que foi alterada, que passou a ser excessivamente onerosa. Então vejam que a justiça aristotélica ela é uma coisa concreta, ela é o fundamento. Ainda hoje se discutem questões ligadas a essa noção. E a última questão fundamental para ressaltar essa importância do pensamento aristotélico no nosso direito, a questão da equidade. Vejam que a equidade no nosso direito é aquela relação jogada às traças, aquilo que o código vai estabelecer, que o juiz só pode julgar por equidade, por exceção, quando não exista uma norma jurídica e quando a lei especialmente o autorize, o juiz pode julgar por equidade. Ora, a equidade é a correção da norma legal. Então, num sentido aristotélico, a equidade é uma relação de supradireito. Ora, porque a relação de direito é uma relação fundamentalmente material. Então, a equidade ela tem que ser utilizada em qualquer circunstância. Ela é a própria essência do direito. Na Ética Nicômaco, a gente vai ver que a equidade tem um papel central dentro do sistema aristotélico. O que importa é a relação substancial. A lei é apenas uma aproximação do direito. Veja que nós mudamos completamente esse conceito. Por quê? Porque no nosso direito, no direito natural moderno, a lei é uma função do sujeito. Se a lei é uma função do sujeito, ela tem que estar estabelecida naquela normatividade que regula o que são os direitos dos sujeitos. Ela tem que estar estabelecida na lei. Então, a equidade é uma excrescência no nosso sistema. Ela só pode ser estabelecida ou como algo fora, como algo a que você usa quando o sistema não lhe dá uma solução. Quando na equidade é o próprio direito. O direito está na substância das coisas. O direito é uma relação material que existe entre as coisas. O direito é res, o direito é coisa. Então, se a equidade vai fazer aquela correção, a regra jurídica que teria se estabelecido se o intérprete da lei tivesse conhecido aquela circunstância concreta, a equidade é o próprio direito. É a substância daquilo que é devido, é a virtude e a finalidade daquela relação jurídica, como dizia Aristóteles. Então, a equidade é a essência do direito. A lei é o princípio do direito, mas a lei não é o direito todo. A lei não é a finalidade do direito. Então, no sistema aristotélico, a equidade é essencial para o direito. E nós esquecemos isso. Para nós, a equidade é algo fora do direito, é algo dependente da lei. Então, vejam que Aristóteles constrói todo um sistema, e a gente poderia falar mais coisa, mas isso fica para o debate. Aristóteles constrói todo um sistema para definir e para tentar estabelecer o que é a virtude própria do direito, que é a virtude de dar a cada um o seu. E como dar a cada um o seu. Então, é essa ideia, ou essa virtude, que Aristóteles vai fazer e vai dizer, olha, é essencial para a condução da política, para a condução da boa cidade e para a organização da polis, que essa virtude seja estabelecida. Daí a importância
da virtude da justiça na ética a Nicômaco. Então, aqui um panorama dessa contribuição de Aristóteles ao direito ocidental. Muito obrigado.